Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas, e a todos que acompanham a nossa audiência. Foram 3 mortes e uma pessoa baleada que continua no HUT. Para a gente entender esses homicídios, um aconteceu ontem, no domingo, no final da tarde, lá na região sudeste de Teresina, na região sudeste, e o outro aconteceu na região sul de Teresina, no bairro Santo Antônio. Esse que aconteceu no bairro Santo Antônio aconteceu no sábado. E se trata de 2 pessoas, uma identificada como André e o outro identificado como Francisco Eduardo. Os 2 estariam bebendo, usando drogas no quintal de uma casa, quando os 2 tiveram um desentendimento por causa de entorpecentes. E tudo indica que o Francisco Eduardo, com o irmão, conhecido como Léo, teriam se desentendido com o André e matado o André a facadas e desovaram o corpo ali bem próximo. E essa história começou a ficar comentada no bairro Santo Antônio, e quando foi à noite, os amigos do André se juntaram, cerca de 4 ou 5 pessoas, e foram vingar a morte do Francisco Eduardo e mataram o Francisco Eduardo com pelo menos 5 tiros. E nós também temos o outro caso de um adolescente baleado que está internado no HUT e um outro adolescente que foi morto. Esse adolescente que está baleado no HUT, segundo a polícia, tem envolvimento com a morte de um sargento. Esse caso do sargento aconteceu no ano passado. Vamos conferir na reportagem mais detalhes sobre essas 3 mortes que aconteceram no final de semana. A violência marcou o fim de semana em Teresina, com assassinatos nas zonas sul e sudeste da capital. O caso mais recente aconteceu na noite do domingo, na Vila Coronel Carlos Falcão. Tá doido, é? Everton Clemente de Souza, de 18 anos, foi executado a tiros. Um adolescente também foi baleado e socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital de Urgência de Teresina. Até o momento a gente sabe que foram 2 indivíduos em uma motocicleta que se aproximou lá do endereço, onde possivelmente funcione uma boca de fumo, e aí acabaram desferindo disparos de arma de fogo contra 2 vítimas. Uma delas acabou morrendo ainda no local e outra foi socorrida. A gente está acompanhando a questão do atendimento médico que esse que sobreviveu está recebendo, para que a gente possa tentar fazer contato com familiares, com ele, e para a gente poder correr com a maior velocidade possível com dados concretos, principalmente repassados por ele. Segundo a polícia, o ataque pode ter ligação com disputas entre facções. Os autores fugiram de moto e ainda não foram localizados. As investigações aqui do DHPP apontam que o adolescente que está internado no Hospital de Urgência de Teresina tem envolvimento com a morte do sargento Jurandir Oliveira. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, durante uma tentativa de assalto na região sudeste de Teresina. Especificamente, investigações que foram demandadas pelo DHPP, tá mais recente, aquela contra o sargento J. Oliveira, na região do Alto da Ressurreição, em que ele teve envolvimento ativo, ele compareceu no departamento no período daquela investigação, ele confessa o envolvimento, ele aponta outros envolvidos, foi apreendido, ficou internado, mas está na rua aí novamente. Ele faz parte do grupo criminoso que se junta para cometer roubos naquela região. Os outros 2 homicídios aconteceram no sábado e assustaram moradores do bairro Santo Antônio, na Zona Sul. O primeiro no início da tarde. A vítima foi identificada como André Felipe da Silva Araújo, morto a facadas no quintal de uma residência. Horas depois, outro crime. Criminosos armados invadem uma casa e executam Francisco Eduardo Nascimento Santos com 5 tiros. Segundo as investigações da polícia, a morte de André Felipe e Francisco Eduardo tem ligação. O André Felipe frequentava a casa do Eduardo e era amigo do irmão do Eduardo. E temos a informação de que tanto o Eduardo quanto o irmão dele teriam travado uma discussão, uma briga com a vítima André, e essa discussão evoluiu para uma agressão física. Então, provavelmente, o Eduardo e o seu irmão
teriam esfaqueado a vítima André Felipe. E em seguida eles jogaram o corpo num terreno próximo à residência deles. E durante o dia essa notícia circulou, né, entre os amigos da vítima André, e há a informação de que esses amigos da vítima André, para se vingar, teriam ido atrás dos dois irmãos. E eles acabaram encontrando, infelizmente, o Eduardo. Ainda de acordo com o delegado, a briga teria começado por causa de drogas. A primeira vítima, André, foi morta por arma branca, ou seja, ela foi esfaqueada, né, dentro da casa da segunda vítima, Eduardo. E a segunda vítima, Eduardo, foi morto por arma de fogo. Nesse momento, os investigadores estão em campo tentando identificar os 4 indivíduos que executaram o Eduardo, né? E como eu falei anteriormente, os suspeitos da vítima André seriam o Eduardo, o próprio Eduardo e o irmão. A polícia continua em diligência para esclarecer esses 2 casos, tanto da Zona Sudeste, desses homens suspeitos de atirar no adolescente e matar outro adolescente. A informação que nós temos em relação ao estado de saúde desse adolescente que foi baleado e internado no HUT é que ele passou por procedimentos cirúrgicos. A gente não sabe o real estado, se é grave ou não, mas ele continua vivo. E em relação ao caso da Zona Sul, no bairro Santo Antônio, a polícia tenta identificar quem são essas 4 pessoas que participaram da morte do Francisco Eduardo e também do Léo, que é o irmão do Francisco Eduardo, acusado de participar, junto com Francisco Eduardo, da morte do André Felipe. E essa morte no bairro Santo Antônio teria sido motivada por vingança. Eles eram amigos de bebedeira, costumavam se reunir no quintal de casa no final de semana, mas dessa vez teve um desentendimento entre eles. Segundo a polícia, o motivo seria drogas. Eles estavam consumindo ali entorpecentes no quintal de casa. O Joelma, assim, o problema é que muitas vezes, no meio dessa guerra de facções, às vezes sobra para quem é inocente. Como, você lembra do caso, aquele jovem que saiu do trabalho, eu não lembro mais qual era o bairro, aquele que saiu do trabalho, aí foi abordado por um grupo que estava armado, quando ele notou que estava armado, ele tentou fugir, mas foi morto. Um jovem, não tinha nenhum envolvimento com crime. Não sei se foi aqui na região do Olival Parente, eu não sei. Mas recentemente. Então o rapaz vinha saindo da casa dele, do trabalho, aliás, e aí foi abordado um grupo de bandidos, de vagabundos, e aí esse grupo começou a conversar ali, quando ele percebeu que aí saiu, tentou fugir, mas foi morto. Aí a polícia, depois, concedeu entrevista, prenderam os vagabundos, concedeu entrevista dizendo, olha, não tem passagem nenhuma pela polícia, mas nem reclamação assim de perturbação da ordem pública, nada. Então, vez por outra, acontece isso. E como eu disse anteriormente, não é dessa forma que nós queremos que esses criminosos paguem pelos crimes que cometeram. A forma correta, Joelma, é cadeia. Eles têm que ser presos, julgados, claro, dando direito à ampla defesa e ao contraditório, condenados, colocados nos presídios e paguem a dívida, ou as dívidas que eles tenham com a sociedade. Mas, felizmente, essa carnificina dessas facções criminosas, e aí, nós tivemos, inclusive, aqui, o professor Batista Teles, porque ele fez a pesquisa do Marcas Inesquecíveis, e ele faz outras pesquisas também. O Instituto da Amostragem é uma referência há 40 anos no Piauí. E ele dizendo, olha, Douglas, tem nas pesquisas que a gente tem feito, avaliado o governo Rafael Fonteles, na segurança, falando em Teresina, João, em Teresina há uma aprovação enorme e um dos quesitos é segurança. Você vê que nos anos anteriores, antes do governador Rafael Fonteles, quando se fazia uma pesquisa, o item mais preocupante, que causava mais preocupação à população,
Em uma pesquisa era saúde e na outra era segurança. Saúde ficava revezando, saúde e segurança. Hoje a segurança tem aprovação da população. Ah, mas nós vivemos então no estado com homicídio zero. Não existe homicídio zero. Entendeu? Isso é coisa da Suíça, Canadá, Holanda. Entendeu? Não existe isso. Estados Unidos, onde é que tem homicídio zero? Então, a questão é deixar o estado mais seguro, como o governador tem investido e tem feito esse trabalho importante da segurança. Reduzir a ação da criminalidade. É um câncer, realmente. É um câncer que já deu metástase faz tempo. Faz tempo, muito tempo. Por exemplo, se eu ouvia falar em facção criminosa, era Teresina, Parnaíba, Piicos, Floriano, vá lá. Hoje você vai em Tanque do Piauí, na cidade do meu primo, quantos mil habitantes, meu primo? 3 mil. Você vai... Chegou no estado inteiro. Cidades de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, nem que seja um só criminoso representando uma facção, mas tem. Entendeu? Então, é desse jeito. Joelma, obrigado Eu que agradeço. Pelas informações, e se houver alguma novidade aparecer, alguma novidade sobre esses crimes, você traz pra gente. Trago sim, a gente segue acompanhando esses 2 casos. Obrigado, Joelma, mais uma vez. Eu que agradeço. Tá aí, os mortos, a família, né? A família fica também... Porque as pessoas quando vão... Porque assim, a revolta da sociedade é tão grande. O Valbert agora relatou as camisas que levaram do carro dele. Então assim, a revolta do povo é tão grande que a raiva, a vontade de punir se estende à família. A família não tem nada a ver. Quer dizer, na maioria dos casos, em alguns casos a família é copartícipe ou participa diretamente, família do crime. Tem vovó do crime, vovô do crime, titio do crime, mamãe do crime, tem tudo. Mas a família não tem nada a ver. Então, nós já mostramos aqui vários casos em que a mãe foi deixar o filho na delegacia dele, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Estou vindo aqui para que a polícia prenda, mande para uma instituição de recuperação de drogados. Eu não aguento mais. A mãe é a figura mais ligada ao filho. Pode ser homem, pode ser mulher. O pai pode ser o mais amoroso que você imaginar. Que seja. Mas nada se compara ao amor de uma mãe. A mãe leva o filho e entrega para a polícia porque não suporta mais. Aí é o fim, né?